Olá pessoal, graça e paz a todos, nossos amigos, pessoal que nos acompanha. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos trazer um texto base que tem falado muito aos nossos corações nestes últimos dias, que está em Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Então tá, eu vou ler o texto para nós conversarmos sobre ele. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Bom, pessoal, o texto, o que nos chamou a atenção durante a nossa meditação, oramos durante essa semana sobre esse texto, e ele realmente falou muito para nós, 4 aspectos. Primeiro, esse homem, ele era coxo de nascença, e ele estava, quando ele encontra Pedro e João, fora do templo. Diz que ele estava ali na porta, um local onde eles colocavam ele todos os dias para que ele pudesse pedir esmola. A gente sabe que lá naquele período, as pessoas que tinham alguma deficiência, alguma doença, eles ficavam fora da cidade. Então, à noite, eles eram colocados para fora, fechava-se o portão, na manhã, abria-se, eles poderiam entrar na cidade para poder pedir esmola, e é o que esse homem fazia, o texto diz, diariamente. Então, ele estava fora, a sua limitação, a sua deficiência, o seu problema, fazia com que ele não tivesse acesso ao templo. Ele não podia entrar dentro do templo para adorar e para louvar a Deus, que era o local onde os judeus adoravam naquele momento. Então, e ele se encontrava nessa situação. O segundo aspecto que o texto mostra para nós é que quando ele tem esse encontro com Pedro e com João, eles conversam com ele e pedem para que ele olhe atentamente. E ele olha, o texto diz que ele, olhando atentamente para eles, esperando para saber se eles iam dar alguma coisa para ele. Então, a importância dele estar prestando atenção no que Pedro e João tinham para dizer. Logo na sequência, ele recebe aquela palavra de Pedro, o que o Pedro fala, né? "Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda." E o terceiro aspecto é que ele crê. Ele recebe a palavra de Pedro, porque ele estava prestando atenção, e ele aceita essa palavra, e ele crê. O que a gente pode perceber? Por que a gente sabe que ele creu? Porque quando Pedro estende a mão, ele pega na mão de Pedro. Assim, quando Pedro teve uma experiência com Jesus, quando Jesus chama, olha, Jesus estava andando sobre o mar, né? É um fantasma, não é Jesus. E Pedro fala, se é o Senhor, fala que eu vou. Aí quando Jesus diz para ele vir, ele acredita. E aí ele vai, depois a gente sabe que ele acaba se distraindo e começa a afundar. Mas o homem é a mesma coisa, ele recebe a palavra e ele crê, e ele estende a mão. Aí Pedro ajuda ele a levantar. E o quarto aspecto é a restauração. Esse homem, ele começa a andar, ele começa a pular, saltar de alegria, começa a louvar, glorificar a Deus. E a restauração a gente percebe por quê? Ele não só fica alegre, ele entra dentro do templo com Pedro e João, e ele continua louvando, continua adorando lá dentro. Agora ele tem acesso novamente a Deus. A cura aconteceu na sua vida, a restauração aconteceu, e ele já pode se relacionar com Deus novamente. E ele está dentro do templo, as pessoas vêm, as pessoas estão ali olhando, eles sabem que esse homem, ele realmente era um homem desde nascença, ele era um coxo, provavelmente deve ter passado por várias tentativas, né, de cura, pessoas lá, remédios, ervas, enfim, óleo,
Mas ele não teve, o texto diz que ele tinha quase 40 anos, né, quando ele teve esse encontro Sem com Jesus. perspectiva nenhuma de ser curado. Provavelmente seria uma perspectiva, mas ele está agora no templo, louvando, adorando, e as pessoas estão vendo, e as pessoas conseguem, ficam, né, assim, impressionadas, né, com aquilo que aconteceu. Então são os 4 aspectos assim que eu achei muito interessante. E na nossa vida, o que isso vai significar para nós, esses 4 aspectos? Questão de, muitas vezes nós estamos afastados, nós estamos fora também. Nós estamos também por algum motivo com o nosso relacionamento com Deus longe, sem acesso, e nós precisamos desse encontro, né? Sim. E o que nós podemos trazer também para a nossa vida prática, aqui o texto diz, ele não diz, na verdade, que esse homem coxo sabia quem era Pedro e João. Só que, porque possivelmente ele estava ali já bem abalado, né, com vergonha de estar ali naquela situação há tanto tempo. E o tempo, né? Ele não tinha esperança que, né, teria alguma cura, já tinha 40 anos de idade já. Sim, e sem perspectiva nenhuma. Então, quando Pedro pede para ele olhar para eles, certamente ele pediu a esmola, mas ele não estava olhando. E ao olhar para Pedro e João atentamente, Pedro lança, né, fala para ele que eu não tenho prata nem ouro, tal, do que nós já lemos, e ele creu em Jesus, ele creu naquela palavra que Pedro disse naquele momento. Que ele cita, né? Eu não tenho, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno. Exatamente. Eu não tenho prata e nem ouro, que é o que você quer, mas eu tenho algo melhor. E muitas vezes nós estamos numa situação e a gente não vê perspectiva nenhuma, a gente não vê saída nenhuma. Mas Jesus pode nos tirar dessa situação melhor do que esperávamos, né? Melhor do que a gente espera. E através da vida dele, mais 2.000 pessoas foram convertidas. Logo depois do milagre dele, nesse mesmo momento ali, quando Pedro, João e ele entram no templo, que Pedro começa a pregar, mais 2.000 pessoas foram convertidas porque viu o que Jesus fez na vida desse homem coxo. E Pedro deixa claro, né? O texto mostra, quando eles entram, as pessoas ficam admiradas olhando para Pedro, para João. Sim, um pouco mais para frente. E Pedro começa a pregar e explica, olha, esse homem aí que está andando agora... Porque as pessoas acham que é ele que fez. Isso, não fomos nós, não. Isso é obra do Espírito Santo. Quem curou ele foi Jesus. Então ele fala sobre Jesus, ele prega sobre Jesus dentro do templo. E no fim do texto ali, fica claro, né, que aumentou para 5.000 o número dos que dos convertidos. Então a gente sabe que depois do Pentecostes tinha 3.000. E então fica ali claro que aproximadamente mais 2.000 pessoas conseguiram compreender e foram tocadas por essa palavra, por esse testemunho desse homem, e acabaram se convertendo. Sim, e muitas vezes o nosso problema, a nossa situação, ela pode ser instrumento, ela pode estar sendo, estar abençoando outras vidas, por mais que a gente não imagine, não consiga compreender. Deus sabe de todas as coisas. Esse homem esperou 40 anos e Deus realizou um milagre na vida dele, e através desse milagre alcançou mais 2.000 pessoas. Então é isso, foco em Jesus, olhar atentamente, prestar muita atenção no que Jesus tem para nos dizer, porque ele pode estar realizando agora, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, a gente nunca é tarde, né, para você ter um encontro com Jesus, ou um reencontro, uma restauração. A restauração que houve na vida desse homem, a restauração, houve um milagre físico, mas houve também uma restauração, e o principal, o encontro dele com Jesus. Com Jesus. Então a gente não vamos nos preocupar com o tempo. O tempo é o tempo de Deus, é o tempo dele trabalhar as suas verdades em nós, e nós precisamos
simplesmente focar, estarmos atentos, meditarmos na palavra, orarmos, crermos no que a palavra tem para nos dizer, crermos nas mensagens que nós recebemos através da leitura, através de uma pregação, através de um amigo que compartilha, através até mesmo de você ver algo acontecendo na vida de alguém, essa pessoa alegre, isso também pode falar conosco. Então a gente não precisa se preocupar. Na hora de Deus, o milagre vai acontecer. E quando acontecer, precisamos fazer como esse homem, louvar, agradecer, testemunhar tudo isso que aconteceu, porque realmente o nosso testemunho pode servir de bênção para a vida de muitas pessoas e que a gente possa experimentar isso, possamos meditar nessa palavra, que vocês realmente possam estar lendo o texto novamente, como a gente disse no começo, Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, a sequência depois também, e realmente deixa essa palavra entrar no teu coração, ganhar o teu coração. É interessante até que se estenda mesmo a leitura, porque é um texto muito rico de informações. Sim. E ali no capítulo 4, no 3 e no 4 principalmente, ele vai dar mais detalhes sobre isso, desse acontecimento. Então, Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes que vocês estão curtindo os nossos vídeos e acompanhando. Que realmente sejam palavras que realmente transformem a vida de vocês e que o nosso Senhor possa ser glorificado, todo louvor e toda honra ao nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para vocês. E aguarde que logo nós vamos colocar mais vídeos para que a gente possa estar conversando e aprendendo um pouco mais do nosso Senhor. Amém. Amém? Um grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um.